Espetacular, adorei. Agora Muito eu quero obrigada. saber, Marissa, o que nos aguarda. Nossa, a minha história também é assim, um pouquinho diferente no sentido de eu me encontrar na profissão, né? Sem saber exatamente o que eu queria da minha vida. Eu terminei o ensino médio, né? Normal, não fiz técnico. A única coisa que eu sabia é que eu gostava muito de números, né? Gostava muito de matemática, sempre. Então, assim, desde o primário, ginásio, nossa, aula de matemática, eu queria sentar na carteira, na frente do professor, né? Então, lembro o nome dos meus professores e sempre gostei muito. Daí, quando eu saí da faculdade, do ensino médio, eu pensei, poxa, eu tenho que fazer algo na área de exatas, né? Porque eu amo números, né? Falei, vou fazer engenharia, né? Falei, putz, mas qual engenharia, né? E o meu pai sempre trabalhou com construção, a minha família tinha depósito de material de construção, meu avô, aí um tio que é engenheiro que trabalha na área de fundações até hoje. Eu falei, putz, mas eu não queria fazer construção, né? Não queria fazer. Aí meu pai, por quê? Eu falei, não, vou fazer computação. O contrário da Gi, Ixi, Aí eu falei, vou fazer engenharia da computação. Entrei na faculdade, aí comecei a estudar tudo. No primeiro ano, a gente descobriu, né, a turma na faculdade que eu estudava, que era a primeira turma que ia se formar. Então, aquele curso não era ainda registrado no MEC. no MEC, aham. Então, tava a maior confusão, que iam registrar a primeira turma. A primeira turma tinha se formado 1 ano antes da gente entrar, né? Então, ainda iam registrar no MEC, a gente não sabia como que ia ficar. Uhum. Aí, quando conseguiram uma aprovação, aí veio um retorno não muito legal, né? Eles iam formar a gente como engenheiro elétrico com ênfase em computação. Aí eu falei, com quem que eu vou concorrer no mercado? Com engenheiro elétrico ou com engenheiro de computação? Ou com nenhum dos dois, né? Foi uma preocupação que eu tive na época. E aí eu resolvi trocar de faculdade. Mas muito diferente, porque Total, eu sou formado em você é engenharia engenheiro elétrica. elétrico. Então, sabe, o que tem, né? Com Nossa. ênfase em computação? Porque computação você vai mexer com algoritmo, Programação, né? Então, eu falei, cara... Meu pai. Aí eu falei, não vou arriscar porque é um investimento, né? Sim. Assim que a gente faz e depois eu quero trabalhar e eu preciso ter oportunidade no mercado de trabalho. Aí troquei de faculdade, né? Tinha uma outra faculdade em Mogi também que tinha o curso já há algum tempo e fui com uma Você colega. é de Mogi? Sou de Mogi, nasci em Mogi das Cruzes e moro lá até hoje. Ah, legal. E aí transferi até com uma amiga, né? E a gente foi junto, super empolgada. E ela tinha feito técnico em informática e tal. Mas eu não gostei da faculdade. Não gostei da forma de ensino da outra faculdade. E eu acho que aí começou a entrar um pouco de matéria de informática. Falei, cara, acho que isso não é pra mim, né? Aí até comentei, né, com a minha amiga. Falei, eu vou voltar, né, pra antiga universidade. Mas eu vou voltar pra fazer civil. Falei, vou fazer civil. E eu tinha feito 2 anos, né? Fiz 2 anos pra fechar. A engenharia naquela época, não sei hoje, né? Mas os 2 primeiros anos eram básicos. Então, a gente, né, estudava assim, como... Praticamente igual, né? Tudo, Aí, tanto que as turmas tinham civil, elétrica, mecânica, tudo na mesma sala, né? E aí, quando eu voltei no 3º ano. Eu falei, vou entrar na civil, né? E entrei já no 3º ano da civil Mas direto. muito influenciada pela questão da família ou não? Não, foi porque, tipo, por eliminação, né? Aí, ó. Eu falei, A gente sempre entra pelas quando você tá eliminações. meio indeciso, você fala, cara, eu vou começar. Isso eu não quero. Mas é legal isso também. A gente ri, mas pensa assim, bom, isso eu não quero. É De bom, jeito nenhum, né? bom sim, você falar, né, por eliminação Isso, nesse sentido. isso eu não quero de jeito nenhum. Isso aqui, acho que... Aí conversei, né? Meu pai ficou feliz da vida, né? Falou, que legal, né? Vai trabalhar com construção e tal. Aí voltei, aí entrei no 3º ano. E no 3º ano a gente começa a ver as matérias técnicas, né? Nossa, aí eu me encontrei. Quando eu vi aula de materiais de construção, rodar concreto, eu falei, cara, é isso que eu quero. Nossa, gente, que coisa boa, né? Aí, aula de mecânica dos solos, ninguém gostava do professor Jairo, nem sei se ele tá vivo ainda, mas é a realidade. Ninguém gostava, assim, né? O professor era muito exigente. E eu gostava, assim, porque eu tinha essa sensação, e eu acho que, lógico, né? Ninguém vai ser carrasco. Mas eu vejo que os que mais exigem da gente são os que mais ensinam. E eu aprendi muito isso. Concordo, né? faz muito sentido. Sim. Eu aprendi muito isso com ele, tanto que eu fiz meu TCC, ele que me orientou, e foi um negócio muito legal. E aí eu saí da faculdade achando que eu ia me especializar em fundações. Olha. Até fiz meu TCC na área de sondagem, foi muito legal, tudo. Massa. Na faculdade eu fiz estágio, mas em obra. Então, sempre em obra. Canteiro, peguei alguns estágios, sempre
de fiscalização, fiscalizar serviço. Peguei muito de hidráulica. Vai fiscalizar estagiária, ponto de hidráulica, mede lá a altura dos pontos, localização dos ralos. Fiz estágio em obra, mas falei, cara, obra não é a minha cara, não quero atuar, né? Fiz estágio lá, falei, não, vou me especializar em fundações. Aí saí da faculdade. Logo que eu saí, eu comecei a fazer projetos, né? Falei, até eu conseguir ganhar uma graninha para fazer uma pós. Tinha visto até mestrado em Campinas, né? Para fazer na parte de fundação. E tava estudando. E aí, surgiu do nada, assim, né? Eu tava fazendo projetos, fiz alguns projetos, inclusive de alguns amigos, né? Projetos de casa, elétrica, hidráulica. Legal. Eu trabalhei autônoma por um período. E aí surgiu, assim, uma agência, né, de emprego, na época, me ligou, né, mandou o e-mail, falando que tinha uma vaga, né, numa determinada empresa, e passou a descrição da vaga. Falou, olha, você tem interesse, né? Aí eu li, né, o que tinha no perfil, né? É para trabalhar como assistente técnico, né, dar apoio à pesquisa e desenvolvimento, estudo de normas, elaboração de fichas técnicas para produtos, acompanhar teste, ensaios em campo. Eu falei, cara, nossa, gostei, né? Falei, eu gosto de estudar e de aprender coisa nova, eu acho que é minha cara isso aí. O pessoal da Ancortec não sabe, vai saber a história agora. Depois vou até mandar pra galera. E aí... Beleza, falei, cara, vou, né? Fui lá, fiz a entrevista com a mulher da agência. E aí ela falou assim, Marissa, beleza, você passou aqui, agora eu vou passar o que eu analisei, né, pra empresa. Se progredir, você vai fazer a próxima entrevista na empresa. Eu falei, ok. Aí fiquei esperando, né? E eu sempre ansiosa, né? Desde sempre, impaciente. Mandava e-mail pra mulher, ligava e aí, não, nada, não deu, ainda não responderam, naquela agonia. Essa parte é doída. Não é? Você tá querendo tanto emprego, tá ali esperando. E aí comecei a mandar e nada. Eu falei, quer saber? Vou mandar direto pra empresa. Eu falei, por que não, né? Vou arriscar. Mas eles falaram qual é a empresa? Depois eles falaram. Sim, eles falaram. Fase, quando eu passei, falou, agora a entrevista é na Ancortec, na Vila Industrial, entendi. né? Falei, beleza. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a mandar currículo pelo site da empresa. E aí, tinha contato comercial, contato técnico, pra todo mundo que tinha e-mail lá, eu mandei, né? Aí, beleza. Aí, me chamaram pra entrevista. Cheguei lá na entrevista, meu primeiro chefe. E eu sentei na mesa, assim, ele falou assim, nossa, Marissa, né? Poxa, você acredita? Uma baita coincidência que o pessoal da NIC, que era o nome da agência, gostou demais de você, já tinha passado, o currículo tá aqui e tal. Mas, de repente, começou a chegar currículo seu de todo lado. Tipo, o gerente comercial me trouxe um currículo, o gerente de marketing começou a chegar. Eu falei, cara, acho que tem alguma coisa, né, mandando eu fazer o teste com essa menina. Olha a dica que a Marissa está dando. Gente, manda para todo lado. Persista, não desista. Para todos os canais de relacionamento da empresa. E uma hora você consegue. Aí, cheguei lá, fiz a entrevista, ele gostou e tal. Aí, ele falou assim, vou te dar um teste para fazer... E você me deu um manual, na época o manual da Ancortec, era um pretinho com vermelho, eu lembro até hoje. Tinha acabado de virar Ancortec, era Fosroc, né? E falou, você vai estudar esse manual e depois que você estudar, eu vou te mandar uma prova para o que você vai fazer. E aí, você tem até 48 horas para fazer essa prova e me mandar de volta. E aí, eu tinha estudado e tinha uma provinha lá com relação a... o que você indicaria numa indústria alimentícia, né? Piso industrial, de epóxi, não sei o quê. Estudei, mandei. Tudo. Aí já, beleza. Daí, eu fui contratada. Aí, passei, entreguei a prova, aí falei, olha, você vai começar e tal. E aí, comecei lá como assistente técnico. Foi onde, né, como diz a Gi, nasci profissionalmente. Então, Mauro Marins, né, que hoje não atua mais na indústria, mas me contratou na época. Aprendi demais, assim, com ele. Foi um cara que me ensinou muito tecnicamente, né? Postura, né? Uma postura de uma área técnica diante dos problemas, na obra, saber se portar, como abordar. Então, aprendi muita coisa. Fiquei 4 anos lá, né? Trabalhei 4 anos e depois a Weber comprou, né? E quando a Weber comprou a Ancortec, mudaram algumas coisas. O foco ficou maior no varejo por um período, né? E aí, nisso, eu já não me identificava mais. Daí eu falei, poxa, não tá legal, né? Eu gosto muito da área técnica. Dentro da Ancortec, eu tinha feito engenharia de materiais, que como eu trabalhava muito com pesquisa, né? Com o pessoal de pesquisa, com os químicos, eu amava, né? A minha sala era dentro do laboratório de pesquisa. Nossa, pra quem gosta maravilha. de lab... Nossa, então os meninos chamavam, vem ver concreto, vem ver piso, estamos testando resistência química, e tava ali direto. E aí eu fui fazer engenharia de materiais, porque eu falei, poxa, eu trabalho na área técnica,
mas eu preciso entender um pouco de material, Que né? é algo que falta na faculdade de civil. Com Sim. certeza, com certeza. O pessoal acha que só tem que entender de concreto, né? Misturar brita, cimento. muito Brita, superficial areia, que a gente cimento tem. e água. Exatamente. E aí foi isso. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que entender um pouquinho de materiais, né? Aí fiz a pós em materiais. Meu TCC foi de piso industrial. Fiz todo Legal. o teste dentro do Lab da Ancortec. Foi bem, bem legal. E aí depois, quando a Weber comprou, que mudou um pouco essa estratégia, aí eu não me identifiquei mais, né? Até comentei, falei, olha, gente, eu vou procurar, né? Vou sair por conta disso, que eu quero ficar num mercado mais técnico, né? Não quero atuar especificamente no varejo. E aí surgiu uma oportunidade na Denver. Daí eu fui trabalhar na Denver. Você trabalhou na Denver também? Não sabia. Olha, você vai se surpreender com a quantidade de empresas que eu trabalhei Não sabia. em 10 anos de indústria. Aí fui pra Denver, lá quem me contratou foi a Lenita, né? Também aprendi muito parte comercial, ela me ensinou muito, cara. Porque eu era muito técnica, né? Extremamente técnica, então ali era mais quieta, né? Falava o necessário, dentro do perfil do técnico ali, né? Sei. O Mauro sempre falava, olha, principalmente em problema, técnico nunca fala, só ouve. Depois você investiga e dá o parecer. É isso aí. Dá Ele fala- feedback. Ele fala. Se põe o vendedor na gestão de problema, meu amigo. Ele falava isso, ele falou, técnico que fala demais da BO, então eu aprendi isso direitinho. E aí, quando eu fui pro comercial, na Denver, eles queriam alguém técnico, porque tava naquela época de Copa, né, e Olimpíadas, e era para atender a parte de estádio, Legal. metrô, infraestrutura, então era para área comercial, mas tinha que ter conhecimento técnico de material e tudo mais. Aí fui, fiquei lá, a Lenita, quando ela me contratou, ela estava grávida, essa minha chefe. Quando ela voltou de licença, ela falou que ia sair. Falou assim, olha, eu vou sair, né, porque vou ficar um pouco com com a minha filha, né, e tudo mais. Falei, beleza. Aí fiquei lá mais um tempo na área comercial da Denver, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Holcim. Aí na Holcim, nada a ver, olha, vai vendo. Na Holcim, eles tinham um nicho, acho que hoje nem existe mais, que eles chamavam de, eu esqueci o departamento, mas era um departamento específico para reparo e manutenção de obras de infraestrutura. Entendi. Principalmente pavimento rígido. Entendi. Aí fui pra lá, trabalhei, que era com a especificação e venda de grout, argamassa de reparo estrutural, né, enfim. Nem sabia. Pois é, trabalhei nisso também. Aí, Não sabia, não. que você, tinha isso, certeza que eu não sabia. Não sabia que tinha isso na assim. tinha, acho que era Microinjet o nome tinha até alguns produtos assim. E aí fiquei na Holcim, aí depois passei pela ANS, que era piso industrial. Né? A Holcim acabou não decolando esse setor, né? E aí, por fim, eu fui parar lá na Vedacity, né? Então, começou na Ancortec, onde, como eu respondia por todas as linhas, a equipe era muito enxuta. Primeiro só tinha eu, depois contratamos mais um técnico. Quando eu saí, eram só nós dois, depois ficou só o rapaz lá. E aí a gente respondia por tudo. Então, aprendi de piso, aditivo, tudo, assim, de químicos para construção. Não era o forte impermeabilizante, né? A gente tinha só o cimentício. Então, era muito focada, assim, na parte de pisos e recuperação. Piso industrial, recuperação, Entendi. né? Aí, quando eu fui pra Vedacity, né, que surgiu a oportunidade, a Holcim não deu muito certo, tava meio bagunçado, aí acabei saindo também. Eu fui pra Vedacity, conheci o Ricardo, né? Ricardo, quem me contratou. Foi? Foi. Olha só. Na verdade, foi muito doido, assim, porque eu fiz a entrevista com o RH e o Ricardo tava de férias. A mulher falou assim, olha, eu acho que vai dar certo, mas a pessoa que vai te contratar tá de férias, ela volta tal dia, vou conversar com ela. Tá bom. Aí só recebi, né, a notícia lá, então, você passou, pode vir. Falei, nossa, mas eu nem conheci o meu chefe, né? Aí quando eu cheguei lá era o Ricardo. Ele tinha acabado de voltar de férias, né? E aí a gente conversou, e ele falou, o pessoal gostou bastante, eu vi o currículo também, e aí o Sérgio, que era o chefe dele, né, participou da entrevista, beleza. Daí, eram os planos da Vedacity em 2015, em desenvolver o mercado técnico, como eles têm hoje, né? Sim. VPRO. E aí a gente começou, ele contratou mais 3 técnicos, e aí ele comentou do curso do IDD, aí abriu a oportunidade de estudar no IDD, era a segunda turma. Daí eu falei, Ricardo, eu tô terminando... Olha, não contei essa parte, né? Gente, é uma história um pouco longa, eu sou muito detalhista. Tem que contar, gente, a gente precisa saber das Claro. histórias. Muito detalhista, vocês não têm noção. Aí, eu fiz a FGV quando eu tava na Denver, tava fazendo a FGV de novo, né? Mas aí, negócios, marketing, Exatamente, coisa assim? gestão empresarial. Porque Ok. eu falei, pô, eu sou técnica, agora eu preciso entender a parte comercial, Legal, estratégia, importante. negociação.
E tava terminando a FGV quando eu cheguei no Vedacity. Aí o Ricardo falou, olha, tem, né, o curso de impermeabilização, você não tem interesse em fazer? Falei, Ricardo, eu tô terminando a FGV, né? Não... Falei, putz, eu tenho que terminar primeiro, até pra conseguir pagar, e vai ficar muita coisa e tal. Aí ele falou, não, mas só começa em março, né? E eu terminava em fevereiro a FGV. Nossa. Mas já tinha que ir pagando. Eu falei, cara, não consigo pagar. E aí, o Deluca, o Dyer lá ainda deram uma força pra incentivar. Falou, vai, depois a gente cobra depois. Esse mês que você tá pagando a outra ainda. E foi muito legal, porque abriram as portas, assim, né? A oportunidade. Você é a primeira turma? Segunda? Segunda turma. Segunda turma. E aí eu comecei a estudar, e foi na Vedacity que eu comecei a estudar mais a área de impermeabilização, porque como a gente ia desenvolver esse mercado, né? Tanto a parte de estratégia, quem eram os players, produto, norma, tudo. Aí eu comecei a estudar muito. Em paralelo com a pós, que também, né? Pô, abre muito a nossa mente, né? Contato. Ah, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. O network também é uma coisa... Muito grande. E aí fui lá, me formei. Minha turma se formaram 6 pessoas de impermeabilização. Eu acho que a gente deu prejuízo pro IDD, mas obrigado, IDD, por ter formado a gente agradece, né? Porque... Bom, agora, gente, ela foi minha professora. Exatamente. Então, o prejuízo lá atrás agora tá dando certo. Eu acho que compensou, Tá acho que compensou. recompensando, né? E aí, eles assim, naquela época, eles estavam fazendo como a engenharia. Nos 6 primeiros meses, tinha várias turmas. Então, tinha patologia, concreto e ímper na mesma sala, fazendo as matérias comuns, que era química para construção, sim. estatística e tal. E aí, quando separou, falou, gente, terceiro semestre vai separar. Segundo, né? Quando chegou no segundo semestre, a gente entrou na sala e falou, cadê o resto, né? Falou, o resto desistiu. De impermeabilização só tem vocês, mas o IDD vai manter o curso, porque vocês já fizeram tudo. E assim foi. Aí me formei, fiz o TCC. Aí o TCC acabou sendo tão legal que virou base para norma, né, de aderência. E aí foi assim que eu comecei a aparecer no IB, comecei a aparecer. Legal. E aí foi indo, aí trabalhei na Vedacity, aí depois a Vedacity não deu certo aquela questão do mercado técnico naquela época, né, eles começaram depois, por conta de uma estratégia em função da economia, né, do país na época. E aí o Ricardo, né, Ricardo sempre, muita gente boa, eu falei, Ricardo, de novo, né, a mesma conversa, eu não quero trabalhar no varejo, eu vou para uma empresa técnica. Ele falou, Maressa, não sei como que as coisas vão ficar, em função do cenário, todo aquele plano que a gente tinha feito não vai ser aplicado agora. Então, assim, vocês do departamento técnico, ficando aqui, vai ter que ir pro varejo. Fazer treinamento de loja, né? Palestra em universidade. Que não era o seu perfil. Exato. E não era algo que... Não era meu perfil, eu não gostava. Eu falei, nada contra, mas eu tinha dificuldade, né? Não era algo que eu gostava. Eu falei pra ele, olha, eu vou procurar oportunidade em outras empresas que sejam mais técnicas. Ele falou, tá bom. Daí, quando eu fiz a pós-IDD e tive aula de projeto, os professores comentando... Eu vi que faltava profissional nessa área, né? E estava em desenvolvimento a norma de desempenho. Eu falei, poxa, eu gosto tanto, né, de estudar, de especificação e tal. Eu acho que eu vou para a área de projeto, né? Já começou lá, nasceu lá, né? Quando eu fazia o IDD. Aí, falei pro Ricardo, né? Falei, Ricardo, eu vou sair porque eu quero abrir uma empresa de projeto. Eu quero trabalhar com projeto. Só que para eu trabalhar com projeto, eu preciso estar envolvida no mercado técnico. Se eu ficar aqui na Vedacity esperando, né, que a área técnica saia, pode ser que seja 3, 4, 5 anos, eu vou ficar afastado desse mercado que eu quero atuar. Aí ele falou, não, beleza, Marissa, faz o que é melhor para você e tal. E aí surgiu a oportunidade em algumas empresas e eu optei e fui para a Sika. Aí trabalhei 2 anos na Sika, né, já com essa ideia, então foi muito legal porque eu caí na área de atender aplicadores, né, então eu... Vocês conheceram lá? Não, por incrível que pareça. Também, né? Mas a gente trabalhou em época diferente. Sim. Okay. Você ainda era Quimicril. Eu ainda era Quimicril. Ela era Quimicril. Era concorrente. Era. Olha só. Aí peguei e, né, comecei a trabalhar lá. Falei, pô, legal. Comecei a fazer parceria, conheci alguns aplicadores, obras, construtores, projetistas, né? E alguns aplicadores que eram meus clientes viraram amigos. E o pessoal começava a indicar, né? Ô, Marissa, olha... vai sair tal obra em tal lugar e tal, corria lá e fazia. E aí, com alguns deles eu comentei, falei, gente, olha, então, eu tenho, né, o que vocês acham, vocês que estão no mercado, né, tenho ideia de ir para projeto e tal, que é uma coisa que eu gosto, e fiz especialização, e tô pensando, tô estudando mercado, aí estudei alguns projetos, mapeei quem eram os principais.
E aí eles falaram, pô, Marisa, tem uma boa, né? Porque tem poucos, né? E as construtoras muitas vezes querem ter mais opção, né, de fornecimento. E antes de sair da Vedacity, eu falei pro Ricardo isso, o Ricardo ainda falou, ó, quando você for abrir, fala comigo que eu também, eu acho que é legal. Se você precisar de uma força ou quiser, a gente abre junto. E aí foi isso, aí depois eu fiquei na Sika quase 2 anos, e aí surgiu a oportunidade de um dos aplicadores falou, olha, eu tenho um cliente que quer um projeto. Falei, cara, mas eu tô trabalhando na Sika, não vou fazer projeto trabalhando na Sika, né? Ele falou, pô, por quê? Eu falei, porque eu quero ser imparcial, eu não quero estar amarrado à marca, né? Eu acho que o meu compromisso tem que ser com o meu cliente, né? Aí ele falou, tá. Aí ele, Marisa, voltou de novo, né? Que eu acho que o pessoal tava pedindo, né, a opção de projeto. Ele falou, vai lá e orça. Ele falou, cara, você nem sabe se vai ser contratado. Manda um orçamento que se, né, der certo, ótimo. Se não der, beleza, falei, não vai dar mesmo, porque eu tô dentro da Sika, né? Tô começando agora e tal, na parte de projeto, né? Ia começar. Aí mandei o orçamento e fechou. Você acredita? A construtora fechou. Foi o meu primeiro cliente, por alguns anos foi o meu maior cliente. Que legal. De projeto. E quando fechou, eu falei, cara, fechou, agora eu vou sair. Falei, era o que eu precisava, assim, né? Um sinal, né? Do meu propósito, que era aquilo. Sim. E aí foi assim, aí saí, fechou, falei, aí quando eu sentei lá com o Ming, com a Lígia, os caras falaram, pô, você tá maluca, né? Você vai sair, vai abrir empresa de projeto, fica aqui, né? Tá indo bem, daqui a pouco tem outras oportunidades. Eu falei, não, Ming, eu já me planejei, já estudei, é isso que eu quero, né? Falei, se não der certo, eu volto pro mercado, né? Mas eu tinha me planejado 1 ano pra, tipo assim, é 1 ano que é a minha tentativa. Se não der certo, eu volto pro mercado. Exatamente. E aí, graças a Deus, deu muito certo. Pelo visto deu muito certo, né, gente? Ela não está na indústria. Deu muito certo. E aí, depois, no ano seguinte, que eu já estava atuando com o projeto, aí eu fui chamada para dar aula no IDD, né? E aí comecei e não parei mais. Então, foi isso. Então, assim nasceu a Impersolutions. Assim nasceu a Impersolutions. E aí, tem 6 anos, né? O Ricardo fundou ela com a gente, ficou aí por um período na sociedade. E aí, depois, por novos negócios na vida dele, pessoal e profissional, ele saiu da sociedade, mas se mantém na equipe, né, com a gente. E tem essa história super importante aí na fundação e na contribuição com a Impersolutions. E hoje eu tenho uma sócia. E também é parceira aí. Entrou esse ano, ficou 3 anos com a gente, que ajuda pra caramba. E graças a Deus deu muito certo. E eu amo, assim, acho que foi a melhor escolha que eu fiz.